Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, hoje é dia de Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e é tão bom estarmos aqui em mais um programa falando sobre essa doutrina tão bonita que é a doutrina dos Espíritos. Então acompanhe conosco, nós já estamos abordando um tema que é interessante, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não viu, busque os programas anteriores. Nós estamos falando sobre os anjos da guarda, esses espíritos queridos que são os nossos protetores. Falaremos também sobre os espíritos familiares, que são também aqueles espíritos simpáticos. E se você não assistiu, como eu disse, pegue os programas anteriores. Hoje daremos continuidade a esse tema e pegue seu caderno, seu livro dos Espíritos, vamos em frente. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nosso agradecimento a você que está sempre conosco, que está sempre dando a sua audiência, e lembrando que o estudo do Livro dos Espíritos vem acontecendo desde o comecinho, desde quando o Livro dos Espíritos chegou. Nós contamos lá nos primeiros programas de alguns anos atrás, nós contamos como que o Livro dos Espíritos chegou naquela Paris de 1857, nós apresentamos um exemplar original dos 1.200 exemplares que foram publicados por Kardec na primeira edição. Você pode encontrar tudo isso lá nos programas anteriores, lá no começo do estudo, mas agora nós já estamos nos aproximando da metade do Livro dos Espíritos. E você, como a Solange já disse, poderá nos acompanhar nessa empreitada. Vamos ao nosso primeiro slide de hoje, que a Solange vai colocar aí, você poderá nos acompanhar. É aquele slide símbolo, esse, exatamente, onde nós temos as imagens da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Você vê aí a ação dos espíritos, tanto para proteger uma pessoa que está numa situação difícil, você vê aqueles espíritos luminosos, quanto para usurpar energias, para influenciar negativamente aquelas pessoas que se deixam levar pelo vício, pelo pensamento ruim e que, por causa disto, estão também assessoradas por entidades de igual interesse de coisas negativas. Então, neste trecho, que vão ser praticamente 101 perguntas, da 456 até a 557, o Livro dos Espíritos está abordando essa intervenção dos espíritos na nossa vida. Como você muitas vezes está pensando, mais do que você imagina, o mundo espiritual está nos envolvendo. Então, pode voltar para mim aqui. Você que está acompanhando todos os nossos programas poderá encontrar já nesta fase do ano de 2020, o nosso trabalho 2022, melhor, você poderá encontrar essa temática que já está sendo desenvolvida há algumas semanas, tratando daquilo que a Solange explicou, dos espíritos protetores. E interessante, Solange, que hoje, especificamente, nós vamos ter apenas uma pergunta, não é? É, exatamente. Uma pergunta cuja resposta é um tratado de maravilhas sobre o espírito protetor. Você então que queira entender como é essa relação, pode nos acompanhar, porque a única pergunta que nós temos hoje, se não me engano, que eu acho que é só esta, é a pergunta 495 que está no slide que nós vamos ver na tela agora. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Olha que interessante, não é? Tem gente rebelde na Terra, Solange? É o que mais tem, né? A gente sabe disso. Você que é pai e mãe, quantas vezes você deu um conselho para o seu filho, para sua filha? Não faça assim, não vai desse lugar. Olha, esse seu amigo aí parece meio estranho. Ah, que nada, isso é coisa da sua cabeça, não é mesmo? Você, muitas vezes, ouviu daqueles que você ama e para os quais você trabalha e até mesmo para os quais você vive aquela postura assim, você não sabe nada, véia. E aí, velhão, você tá desatualizado, você é careta, como uma gíria da década de 70, né? Careta, você é ultrapassado, você não tá entendendo nada. Então, da mesma forma que você escuta, às vezes, uma atitude arrogante, até indiferente ou tola,
Porque, na verdade, essa postura é de gente tola, gente que não tem maturidade e acha que já pode ser dono do próprio nariz. E, portanto, tem que se expor a determinados riscos. Da mesma forma, Kardec quer saber se os espíritos protetores, os que aceitam a tarefa e, uma vez que a aceitaram, precisam cumpri-la até o seu final, se de vez em quando eles abandonam o seu protegido, pelo fato desses protegidos se demonstrarem assim ingratos, rebeldes, não atenderem nenhuma das sugestões. Porque certamente o pai e a mãe, por mais bom conselho que tenham dado aos seus filhos, quando os filhos atingem certo grau de independência, o pai não pode amarrar o filho no pé da cama. A mãe não pode prender a filha na cozinha, na sala, né, no quarto, para impedir que ela faça o que ela tem vontade. Ela pode, no máximo, dar uma orientação. E quando a pessoa sofre as consequências, é aquela história, né? Eu te disse, eu te avisei. Você não pode, de uma forma assim deliberada ou uma forma de se livrar do peso, você não pode ir no cartório e dizer assim, não quero mais ser mãe dessa criatura, ela não me obedece. Você não pode fazer isso, você será mãe ou pai até a morte. Segundo as leis, você é o que gerou, né? O que deu origem, o gerador, a geratriz do filho, você será responsável e terá o gene transferido para a sua prole. Não é uma declaração de cartório que vai fazer com que seu filho não seja mais seu filho. Você pode eventualmente até tirá-lo, tentar tirá-lo de alguma sucessão, mas ainda assim a lei garante essa sucessão. Agora, e o espírito? O espírito protetor não é pai, não é mãe, ele recebeu uma incumbência. Será que ele pode se afastar dessa incumbência? O que você acha, hein, Solange? É uma pergunta interessante. Vamos dar uma olhada no que os espíritos responderam? Vamos. Olha, essa é uma resposta muito longa. Portanto, nós estaremos lendo a resposta em cada slide e vamos comentando à medida que a resposta vai sendo dada. Porque, na verdade, não é bem uma resposta, é todo um ensinamento que dois espíritos estão dando para nós. Vamos ver, então, o slide seguinte. Vamos lá. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Então aqui nós temos o primeiro slide. O primeiro slide que já nos dá uma noção, ou seja, o rebelde poderá sofrer com a falta da proteção. Caso o espírito amigo, o espírito protetor, vendo que ele é imaturo, que ele precisa passar pelas próprias dificuldades, ele comece a merecer ficar sozinho. Então, deixa eu tomar umas cacetadas. Se ele prefere escutar as intuições negativas, ele precisará acolher a companhia de espíritos inferiores que parecem ser mais bem-vindos do que o espírito protetor, o espírito amigo. Porém, volte no texto, por favor. Veja só, o espírito não o abandona, porque a pergunta era justamente se o espírito protetor podia abandonar, não está mais ligado a ele. O espírito protetor, como você vê aí, não abandona completamente o seu protegido, está sempre lá. Vamos dizer assim, ele vai e sobe no muro e fica olhando. Fica olhando, o cara dizer, não, esse cachorro não faz mal nenhum, esse cachorro aí eu dou conta. Então, deixa ele brincar com o cachorro. Até que o cachorro fica bravo, começa a correr atrás dele, começa a querer morder o cara. E o espírito está olhando, você não é o bom, vai lá, resolve o cachorro. E o cachorro está rosnando e o cara começa a ficar com medo do cachorro. E então, quando o indivíduo vê que o cachorro é mais valente do que ele pensava, que o cachorro é mais bruto do que ele estava imaginando, que o cachorro vai partir para cima dele, aí o espírito protetor fala assim, escuta,
Quer uma mãozinha aí? Vem cá, eu puxo você. Então o que acontece? Ai, graças a Deus, Espírito Protetor, você está por aí. Me leva aí para cima do muro. Então você vê, voltando ao texto na tela, você vê, olha, o Espírito não o abandona completamente e sempre se faz ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. O Espírito fala, cuidado com o cachorro, cuidado, o bicho está rosnando, ele é forte, ele é mais forte que você. O homem não quer ouvir isso até a hora que ele começa a sofrer as mordidas do bicho. Agora, quando isso está acontecendo e o homem já está no desespero, que ele grita, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, aí o Espírito Protetor vai lá e retorna para a aproximação, para tirar o indivíduo da situação, para sugerir uma solução mais adequada para aquele problema. Então você já viu aí, não é, Solange? Exatamente. Nesse primeiro slide, que não há um abandono, mas às vezes o Espírito se afasta. Afastar não é abandonar, né, Solange? Não, e justamente quem escolheu isso foi o próprio homem. Não foi o espírito superior que se afastou. Não foi esse espírito querido, quer dizer, que se afastou. Ele se afasta porque justamente é o homem que não quer escutar os seus conselhos e dá ouvido, então, aos espíritos mais inferiores. Mas isso que é bonito, que ele também depois, ele não se faz assim de, você não quis me ouvir, eu não vou voltar mais. Não. Se você chamar, se você se arrepender, ou se você quiser senti-lo novamente, quiser que ele te tutele, esteja mais presente, ele estará sempre ao seu lado. É muito bonito. E a resposta continua, porque ele segue dizendo no próximo slide, slide 4. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que lhes são superiores, que estão sempre aí para os aconselhar, para sustentá-los, ajudá-los a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre essa terra, não é uma ideia bem consoladora? E nós vimos aqui que essa resposta é muito bonita realmente. Nós sabemos que existem esses espíritos tão queridos que estarão conosco, nos tutelando a vida toda, que nós não estamos sozinhos, que estão aí para nos ajudar, nos sustentar, como diz o texto, nos ajudar a escalar essa montanha difícil que é essa jornada pela Terra. Vamos lembrar que nós também já vimos nos programas anteriores que o Espírito Superior, ele é de uma ordem uma categoria, uma ordem mais elevada que a nossa. Geralmente ele faz parte da ordem dos bons espíritos. Não é geralmente não, ele precisa fazer parte da ordem dos bons espíritos. Então nós sabemos que nós temos esse amigo querido que já está ligado a nós por outras experiências e que nos tutela e que se liga a nós, e nós vimos isso desde o nosso nascimento. Vai conosco até o nosso desencarne e muitas vezes além do desencarne, porque são almas muito queridas e que estão sempre conosco. Então, saber que nós temos esses seres queridos que são muito mais ligados a nós do que qualquer outra pessoa que possamos conhecer nos nossos relacionamentos aqui, terráqueos, vamos dizer assim, é algo muito especial. E isso nos dá, é o que os espíritos estão dizendo, isso não é uma ideia muito consoladora? Não é? O que vocês acham? Essa presença constante que nós sempre nos queixamos. Uma das coisas que as pessoas mais se queixam na Terra é de não terem amigos. Já notou isso? E eu desafio você. Você é capaz de fazer uma lista de amigos que você confie como se fosse você mesmo? De amigos que são capazes de conhecer você pelos seus defeitos e que mesmo assim são capazes de continuarem seus amigos? Será que você pode fazer uma lista com mais de 2 ou 3 que não são amigos apenas da bebida, apenas do jogo de futebol, são amigos do desgosto, amigos
da queda moral, são amigos que estarão do seu lado, mesmo que seja para visitar você na cadeia. Você já fez alguma lista com gente assim? Você tem alguém assim que você possa confiar, que você possa contar tudo o que você faz, tudo o que você deseja, em quem você quer dar o golpe, em quem você quer destruir como uma pessoa? Então, um espírito amigo, ele de verdade é assim. A função dele é estar conosco. Ele está conosco sabendo dos nossos defeitos. E ele não está conosco somente quando a gente acerta. Ele está conosco quando a gente decide fazer algo de errado. Porque ele vai saber, como nós já vimos no programa anterior, que a função do pai sobre o seu filho envolve 4 aspectos. É dar força, orientá-lo nas dúvidas, é consolar nas aflições, é dar a ele noções para que ele possa escolher melhor, intuindo no bom caminho, e depois é dar-lhe força para ele suportar as consequências dos seus atos. Nós vimos isso aqui na pergunta anterior, no programa anterior, que é a pergunta 491 do Livro dos Espíritos. 4 coisas que um espírito protetor faz, que é a de consolar, guiar os seus filhos, guiar os passos do protegido no bom caminho, guiar. Depois, ajudá-lo com conselhos. Depois, consolar nas aflições. E depois, por último, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, estas 4 coisas acontecem graças a alguém que não arreda pé, graças a alguém que aceitou ser o nosso tutor, mesmo naquilo que a gente não aceite, na teimosia, da nossa chucrice. Então, veja só, você não tem na Terra, eu tenho certeza, tirando às vezes seu pai ou sua mãe, se você tiver uma relação muito aberta e muito franca com eles, você não tem ninguém, inclusive em alguns casos o próprio pai e mãe, que esteja do seu lado em todas as horas. Geralmente algumas coisas feias que a gente gosta de fazer por alguma inclinação, a gente esconde de pai e mãe, a gente faz longe deles. Mas a gente não faz isso longe dos espíritos protetores. Eles estarão conosco. Então, você não acha que essa é uma das coisas mais lindas que Deus poderia conceder depois da própria vida? Que é a companhia de um ser melhor do que nós, paciente, tolerante, com uma capacidade de suportar nossa insensatez e estar disposto a voltar assim que a gente precise? Você já pensou que coisa mais bonita? Que isso é grandeza do amor na vida das pessoas? Que isso representa realmente a ação divina, a ação celeste, na construção do nosso futuro? Então, se você não tem nessa sua lista um número de pessoas significativo, porque geralmente você considera seu amigo quem bebe cerveja com você, quem gosta de passear com você no shopping, quem gosta das mesmas roupas e às vezes até entre as mulheres é mais difícil de conseguir amigas do que entre os homens. E isso não é uma constatação apenas que as próprias mulheres fazem, não sou eu não. Escuto isso de muitas mulheres. Porque sempre, geralmente, acabam sendo concorrentes na realidade social, na realidade afetiva. Mas, com relação ao espírito protetor, todos nós temos um, com essas características. Olha que beleza! Como isso é prova do amor divino. Como isso representa, justamente, essa comunhão que um ser melhor procura estender a um ser menos avançado, para que este ser menos avançado possa subir de degrau evolutivo. É muito bonito o que nós vamos ver na sequência e que vai dar a você uma ideia mais clara de como estes espíritos estão sempre conosco. Não é, Solange? É isso mesmo, a resposta continua no slide número 5. Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vocês e aí estão por seu amor.
cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejam, Ele estará com vocês. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada os separa desse amigo que não podem ver, mas do qual sua alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. E aí, Solange? Muito bonito, não é? Pode comentar. Exatamente isso que eles estão dizendo. Eles estão conosco porque nos amam e porque aceitaram essa missão, essa penosa missão, porque não é fácil você ver, você tutelar alguém, você tentar dar os seus conselhos e às vezes o Zezinho ali não está nem aí, não está querendo ouvir. É uma missão penosa, é uma missão que exige paciência. Por isso, esses espíritos, eles são bons espíritos de uma ordem mais elevada, porque eles nos toleram, eles entendem os nossos erros e eles mesmos já passaram por isso. Então, estarão sempre conosco, aonde? Nos melhores lugares, mas também nos piores lugares. Estarão nas prisões, estarão nos hospitais, estarão naqueles momentos mais difíceis, em momentos de devassidão até mesmo, em que o seu tutelado se envolva. E isso é muito bom, sabermos que eles estão lá. Apesar do que façamos, eles estarão lá sempre para nos dar bons conselhos e nos colocar nesse caminho do bem. Então, o que mais a gente quer, não é? Um grande presente de Deus para nós. Essa postura que nós vemos aqui, explicada por esses dois espíritos, São Luís e Santo Agostinho, nessa resposta, ela nos alenta para que nós meditemos sobre comportamentos que a gente acha que ninguém está vendo, que ninguém está buscando testemunhar, mas que eles estão. Então, nos antros de devassidão, quando alguém, por uma diversão, por um prazer, por uma coisa escondida que ele não quer que outros saibam, ele procura esses ambientes de padrão inferior e que acham que ali poderão dar vazão ao seu instinto, ainda aí os espíritos amigos estão com a pessoa. Mas não é para também eles aproveitarem do ambiente. Não, eles não precisam mais disso. Eles já são melhores do que nós. É para que até o último instante a intuição positiva faça o encarnado mudar de ideia, faça o encarnado não agir de forma tão baixa. E quando ele não aceita isso, faça com que alguma entidade inferior não consiga levar o indivíduo ao fundo do poço. Porque eles estão protegendo e às vezes até mesmo produzindo um mal-estar, uma situação de angústia ou de dor física para tentar ajudar o indivíduo a ele sair daquilo. Não para que ele se prejudique, mas para que ele evite o prejuízo, numa tentativa de ampará-lo, quando o próprio encarnado não quer se amparar. Então, observe como a ação destes amigos vai aos hospitais, nos presídios. Um espírito que passou o tempo todo tentando evitar que o seu tutelado cometesse um crime, mas não conseguiu, o tutelado vai preso e lá vai o pobre do espírito protetor. Por isso que nós vimos aqui que é uma missão penosa, uma missão dolorosa. É a mesma coisa que você é mãe, você é pai, você é avô, e seu neto está preso e você fica na cadeia com ele. Você fica lá. E você não pode impedir que ele apanhe, que ele seja estuprado, que ele sofra as violências morais ou físicas. Você tem que deixá-lo e dar a ele mais equilíbrio, mais paciência para você está aqui porque você fez. Nós tentamos impedir isto, mas você vê, né? A angústia do pai e da mãe vendo o filho assim, ou do avô, da avó que está ali tentando aliviar a dor do seu ente querido, sem que o ente querido realmente esteja desejando isso, ou se expôs a isto por sua própria vontade. Você então imagina como é difícil para um espírito protetor acompanhar tudo que o protegido vai fazer. Não é apenas as coisinhas bobinhas,
Não é apenas as atitudes assim mais, vamos dizer, os chamados pecados veniais. Ah, eu tô com inveja. Ai, bem que fulano podia quebrar a perna. E ele fala, não pense assim. Você não pode desejar o mal. Não. É você armar armadilha para o cara cair e quebrar a perna. Você fazer a coisa errada acontecer. Isso já é uma atitude. Lá está o espírito protetor. Não é que ele vai falar para você, olha, faz um buraco mais fundo, que aí quando ele cair ele quebra a perna. Não faça isso. Não. Ou então, olha, pega essa madeira aqui e põe no lugar, porque o espírito protetor sabe que a madeira é mais resistente, não vai furar, não vai quebrar quando o cara pisar. É uma tentativa de impedir este problema. Veja só como o espírito protetor é amoroso. Aliás, na Bíblia, nós vamos encontrar uma passagem muito bonita, em que Jesus, nessa condição de espírito superior, ele protege Simão. Educa e protege Simão como um protetor. Quando Jesus é preso, antes de ser levado ao Sinédrio, Simão e os seus amigos estão lá tomando conta de Jesus, estão armados com uma espada, uma faca, alguma coisa cortante. Quando chegam os soldados do Sinédrio para prender Jesus, levados por Judas, e que lhe beija a face, e então alguém prende Jesus, Simão avança numa tentativa de defender Jesus e corta a orelha do soldado do templo, que um dos evangelhos denomina Malco. Ele decepa a orelha para defender Jesus. E o que faz Jesus? Atua aí como um espírito protetor de Simão. Olha para Simão e diz, Pedro, põe a tua espada na bainha, guarda a espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E como Pedro, na sua ingenuidade, estava tomando uma defesa que ele achava que poderia impedir a prisão de Jesus, ou seja, estava bem intencionado, apesar de estar ferindo, Jesus então se abaixa, pega a orelha de Malco e cola no lugar. Jesus então, ele recupera o agredido da agressão que Simão havia perpetrado, para dizer a Simão, olha, eu estou consertando a bobagem que você fez, você não vai ter que consertar isso no futuro, mas não faça de novo. Então você percebe que é uma ação de um espírito superior, um espírito protetor, para evitar que Simão fizesse disto uma atitude normal e comum e que ele tivesse o ensinamento antes para não repeti-lo. Toda agressão produz efeito. Então, eu estou consertando o efeito ruim, mas não faça de novo, Simão. Porque se você der facada em outro, você vai ter que ser responsável pela facada. Veja que essa é uma ação que esclarece, Solange, esclarece a ignorância, que é a função do espírito protetor. Mas nós temos ainda mais slides ensinando estas coisas. Vamos vê-los? Deveriam conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela os ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela os salvaria dos maus espíritos? Todavia, no grande dia, este anjo de bondade terá frequentemente de dizer-lhes: não te disse isso? E você não atendeu. Não te mostrei o abismo? E aí você se precipitou. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E você não seguiu os conselhos da mentira? Interroguem seus anjos guardiães. Estabeleçam com eles essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Escuta, o seu espírito, não sei, chama ele de qualquer nome, Bastião, Simão, Juvenal, dá um nome para o seu espírito protetor, ele vai achar interessante isto. E fala com ele, escuta, eu estava pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Será que você me ajuda? E então, esse relato, essa conversa mental, que é o que ele está falando aqui,
pode estabelecer para nós, os que estamos em dúvida, os que estamos querendo fazer uma coisa que às vezes nós não sabemos se vai ser boa ou não, uma certa certeza de qual caminho tomar pela boa intuição que nos chegue. Ainda que essa boa intuição nos contrarie. Ainda que seria interessante que a gente gostasse de fazer aquilo, mas a gente sentir, eu acho que melhor não, né? Tá bom, eu acho que eu não vou então. Porque o que está acontecendo é isso, no grande dia. Qual é o grande dia? O dia em que nós vamos ter que colher os frutos das nossas escolhas, do outro lado da vida, e você vai se deparar com o espírito protetor. E o espírito protetor vai estar com o braço enfaixado, com um monte de cicatriz, com o esparadrapo em toda parte, e vai falar, eu não falei para você. Eu digo sempre, quando você desencarnar e acordar do outro lado, vai ter alguns espíritos que estão te recebendo. O seu espírito protetor é o que tiver mais machucado, mais cheio de esparadrapo. É ele. Por quê? Porque ele também está sofrendo as tontices que a gente resolveu fazer. Então, esse espírito nessa hora vai dizer, eu te dei bom conselho, onde você se meteu? Eu falei para você não pular no abismo e você pulou. Falei para você que aquela companhia não era boa e você quis justamente a companhia que não era boa. E o pior é que a gente vai querer argumentar, não, mas não é bem assim o anjo da guarda, não foi isso que eu estava pensando naquele momento. Ele fala assim, não é? Então vem cá, ó, vem ver aqui. Ele vai mostrar a cena para você, vai mostrar o que foi falado, vai mostrar o que você estava sentindo naquele momento e até o que você estava pensando naquele instante. Então não vai ter como a gente tentar enrolar o anjo da guarda dizendo que ele está exagerando. É algo que a gente Ele precisa... sabe tudo, ele está conosco, ele sabe quando você toma banho, ele sabe o que você faz escondido no escuro, ele sabe com quantas mulheres ou quantos homens você sai toda semana ou toda noite, ele sabe que se você consome droga, ele sabe onde você compra, ele sabe quem te fornece, ele sabe tudo. Então não é melhor você conversar com ele, pedir ajuda? Pedir que você não seja empurrado no abismo por aqueles que estão te usando para que você se drogue? Peça ajuda dele. Porque quando você pede ajuda, você abre o canal de comunicação mais sincero e o espírito amigo não vai dizer não te ajudo. O cachorro está vindo te morder, então peça para que alguém te salve antes da mordida, mesmo que você tenha querido entrar no canil sozinho, achando que você era o bom. O espírito amigo, se você pede ajuda, te ajudará. Essa é a função dele. Então é o que ele está dizendo aqui. Estabeleça, põe de novo esse mesmo slide na tela. Estabeleça com esse espírito amigo, olha lá, interrogue seus anjos guardiães. Você acha que vai dar certo? Qual que é a sua ideia? Você acha que esse é um bom caminho? Estabeleçam com eles essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Sente com ele, às vezes você tem alguém em quem você confia, expõe a sua ideia, expõe o seu plano. E aí continua no slide 7, justamente essa orientação. Não pensem em esconder nada dos espíritos amigos, porque eles têm os olhos de Deus e vocês não podem enganá-los. Sonhem com o futuro. Procurem avançar nesta vida e suas provas serão mais curtas, suas existências mais felizes. Caminhem, homens de coragem, atirem para longe de uma vez por todas preconceitos e ideias preconcebidas. Entrem na nova estrada que se abre diante de vocês. Marchem, vocês têm orientadores, sigam-nos. O objetivo não lhes pode faltar, porque esse objetivo é Deus. Olha que exortação desses espíritos. Não pensem que isso é uma fantasia, não pensem que isso não funciona, não pensem que isso é uma tolice dos crédulos. Não. Faça isso com mais frequência. Torne a conversa com o seu protetor uma rotina. Não é que todo dia você tem que agradecer. Obrigado, protetorzinho, porque não choveu na minha cabeça hoje. Obrigado porque eu não quebrei meu dente. Obrigado porque eu consegui subir no ônibus sem cair da escada. Não, eles não precisam dessa postura bobinha. Mas tenha a maturidade de falar com ele sobre as coisas que são importantes. Sobre aquilo, olha, eu estou em dúvida, eu não sei o que eu devo fazer, me orienta, me intua para que eu acerte.
Lembra quando você ia na escola, você não sabia ler e escrever? Às vezes você não sabia. Aí você chamava a professora, professora, não estou entendendo isso aqui. Você está demonstrando uma debilidade. E a professora não ia tirar sarro da sua cara. Ô, burraldinho, você devia ficar em casa, você é um analfabeto, você nunca vai aprender. Não, ela ia fazer você pensar. Porque a função da professora é ajudar a você a entender o mecanismo da formação das palavras, da alfabetização, a entender as significações simbólicas dos números, das equações. Se você demonstra que não sabe, ótimo, o professor tem alegria em te explicar para que você aprenda, que você compreenda o mecanismo. Então, quando você entra em contato com o professor, você encontra a explicação do que você não sabia. E você pode vencer a dificuldade, por isso que ele se chama professor. Se você entra em contato com o espírito protetor, você vai encontrar o melhor caminho. Por isso que ele se chama protetor. Não vai jogar você na fogueira, não vai jogar você no abismo. Vai impedir que você sofra, mesmo quando você precise do sofrimento, vai fazer com que a sua escolha leve você pelo caminho que tem menos espinho, que tem menos buraco. Porque nem sempre nós temos a opção entre o certo e o errado. Às vezes a gente tem a opção entre o errado e o menos errado. Entre o doloroso e o menos doloroso, o que fazer? Você tem uma opção, às vezes que não é agradável. Imagine o drama do pai que recebe de um médico o diagnóstico do que o filho vai precisar cortar a perna. Puxa, vai perder a perna. Agora, para cortar a perna eu preciso da sua autorização. É o pai, a mãe que tem que dar autorização. E o que fazer? Fazer o meu filho sair do hospital sem uma perna porque você autorizou? Ou procurar outra opinião médica? Ou dizer, não, meu filho não vai ficar sem a perna. E o médico vai dizer, bom, então é o risco dele morrer. Será que ele vai morrer? Quem é o médico que pode garantir isto? Então, existem tantas e tantas circunstâncias em que não é só o claro e o escuro. É o cinza, é o nebuloso, é o trevoso, o que escolher melhor? Qual que é? Então, na dúvida, às vezes você não tem um amigo mais maduro para você recorrer, você vai procurar falar com eles. São esses os espíritos que estarão conosco para nos dar força para fazer aquilo que é necessário fazer. Eu me lembro de uma situação em que eu estava vivendo um conflito deste, e nós já havíamos dado chances e chances e chances para uma pessoa. Na própria casa espírita, essa pessoa estava sempre fraudando, e a gente avisava, direta ou indiretamente, não faça isso, isso é feio, não é correto. Aí um belo dia, descobrimos que ela continuava fraudando. Aí eu entrei em contato com o mundo espiritual, dirigente da nossa instituição, e disse, será que nós estamos precisando tomar alguma atitude de uma forma diferente desta, de tolerância, de orientação? E o mundo espiritual, na hora, é preciso acabar com isto. Chegou o fim. E então, saí da sala em que tinha feito o pedido, decidido, e falei com a pessoa que ela não faria mais aquilo. Não poderia mais fazer. Que ela não estaria mais trabalhando na área em que antes trabalhava. Resolveu-se o mal. A pessoa, a partir daí, administra a coisa do jeito que ela quiser. Mas não vai mais continuar fraudando. E isso é comum. Você não é gostoso fazer isto. Esperamos 10 anos sucessivos para que essa pessoa se endireitasse. Não conseguiu, então chega um momento que o mundo espiritual diz, não, agora é o fim, acaba, pronto, resolveu o problema. Não teve mais problema com essa pessoa. Porque ela não quis ser de outro jeito. Então, todas estas são opiniões que o mundo espiritual pode te dar e você sente a segurança daquilo que você vai fazer. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vai fazer uma coisa que não é muito boa, você já sabe.
Sim, esse negócio é gostoso, tudo é aventuroso, é uma coisa assim, tão empolgante, mas eu tenho um negocinho lá dentro que diz, ai, não faz não, que é perigoso. Então, você já tem mais ou menos um impulso inicial, que é justamente o impulso daqueles que são teus amigos. Vamos continuar, Solange? Vamos lá, porque aqui os espíritos colocam uma situação. Olha só, slide 8. Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados sujeitarem-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, ou seja, vamos parar aqui. Existem pessoas que podem pensar que, imagina que nós vamos ter um guardião ligado a cada um de nós 24 horas ali, não é? Nos tutelando. Isso é praticamente impossível, uma tarefa que é muito trabalhosa. Então, aquelas pessoas que pensam assim, os espíritos seguem dizendo, diremos que influenciamos suas almas estando a vários milhões de quilômetros de vocês. Para nós, o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o seu. Então não é preciso que ele fique 24 horas grudado no indivíduo? Não precisa. Eles podem estar muito afastados e mesmo assim eles continuam tutelando, continuam sentindo, continuam vibrando e em contato direto. Nós temos uma passagem no livro, nas obras da Revista Espírita. Pode falar, você lembra? Não, vai em frente. Pode falar porque eu não me lembro o ano da Revista Espírita, que faz com a passagem de Júpiter. Allan Kardec convoca um espírito que estava em Júpiter. Convoca Mozart. Faz uma invocação em uma reunião mediúnica aqui do espírito de Mozart, que está morando em Júpiter. E quase na mesma hora em que ele faz essa oração e pede, se possível, que Mozart pudesse responder, Mozart incorpora o médium para responder. E então Kardec pergunta a ele, o que você estava fazendo agora? E ele responde, eu estava meditando sentado na pétala de uma flor, quando ouvi o teu chamado. Imediatamente vim aqui atender-te. Ou seja, imagina a distância da Terra a Júpiter, e nesse mesmo instante ele estava orando, estava meditando sentado numa pétala de uma grande flor. Imagina que coisa linda deve ser isso. E ele veio imediatamente. Na Revista Espírita esse diálogo está registrado. Então imagina, esse negócio, mas o espírito... Quanto mais um espírito amigo, um espírito guardião, ele vai nos sentir onde quer que ele esteja. É isso que eles estão dizendo. Mesmo em outros mundos, nós estamos conectados a vocês. E que mais? Gozamos de qualidades que não podem compreender, mas estejam certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que Ele não os abandonou só sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido sobre o qual vela, como um pai vela sobre seu filho, e é feliz quando o vê no bom caminho, e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não temam nos cansar com suas perguntas. Estejam, ao contrário, sempre em relação conosco. Serão mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruam. Homens de talento, elevem seus irmãos. Não sabem que obra estão cumprindo assim? A obra do Cristo, a que Deus lhes impôs, para que Deus lhes deu a inteligência e a ciência. Para quê? Se não para repartir com seus irmãos, para adiantá-los no caminho da alegria e da felicidade eterna? É a resposta final de São Luís e Santo Agostinho a esta grande questão, se um espírito protetor pode abandonar o seu protegido, Solange. É muito bonito. E você fica aí
com o dever de casa, vai ler o comentário que Kardec faz logo a seguir no Livro dos Espíritos, que é um comentário interessante, mas que em nada modifica a resposta que os Espíritos nos dão, não é? Isso mesmo, então, continuaremos ainda nesse esse tema vai longe. Nos próximos programas. Isso aí. Um grande abraço e até o próximo Alegria de Viver. Obrigado, gente. Beijão. Tchau. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.